Era um senhor de terno, tipo aqueles antigos que alguns senhores são enterrados. Ele era bem enrugado e eu sentia que ficava me olhando e respirando fundo. Minha mediunidade. Fui perseguido espiritualmente quando criança. Vamos ver. Olá, Ana, Matheus e assombrados. Tudo bem? Faz muito tempo que acompanho vocês. Não sei ainda qual o tamanho que vai ficar esse relato, mas espero que possa render boas linhas e uma experiência interessante para vocês. Me chamo Fulano, tenho 21 anos e moro em uma cidade do Vale do Paraíba, ou também conhecido como Vale Histórico do estado de São Paulo. Bom, vamos lá. Desde pequeno, eu tenho um certo contato com o lado espiritual. Não digo por questão de ser obrigado a seguir a igreja, a catequese e correlatos, por conta da minha família ser católica e bem fiel, mas nunca me senti tão atraído a seguir, apesar de ter diversas experiências legais, como viagens, encontros, entre outros, né? Eu nunca senti que me encaixava por ali. Eu sempre senti que o meu propósito não poderia ser cumprido e seguido ali. Que sim, eu sempre estaria com os protetores e santos, mas que ali eu não conseguiria entender as diversas coisas que ocorreram e ainda ocorrem comigo. Como disse, desde pequeno, sempre tive diversas situações com o lado espiritual. Como ver, ouvir ou sentir a presença de vultos, assim. Ou coisas que na época eu não era capaz de explicar. Mas vamos lá. Minha infância. Ana e Assombrados, como citado ali em cima do relato, na minha infância sempre vi, ouvi, senti vultos, ou vamos dizer, espíritos. Vou contar duas principais experiências para vocês. A primeira foi uma que me seguiu por anos, até hoje. Ainda não. Ela me seguiu por anos e até hoje ainda não sei o que era. Recentemente entrei e comecei a me desenvolver espiritualmente na religião da Umbanda. Mas sempre me esqueço de perguntar para alguma entidade. Mas eu sempre esqueço de perguntar para alguma entidade, mas eu juro que quando lembrar e perguntar, se caso tiver respostas, eu venho contar a vocês. Mas enfim, vamos lá. Nessa experiência, eu fui perseguido por anos por uma coisa, que até hoje eu não sei o que era. Eu sempre senti uma coisa pesada, que era alguém conhecido. Depois de contar à minha mãe, tive suspeitas de ser o tio do meu avô, que era um homem bem ruim. Essa coisa apareceu 4 vezes para mim, no decorrer da minha infância para pré-adolescência. Apareceu 4 vezes para mim no decorrer da minha infância até a pré-adolescência. Na primeira vez, eu estava saindo de casa, sentido a casa da minha avó. E uma observação aqui. A gente mora no mesmo lote. Minha casa com os meus pais na frente e a dela nos fundos. Ok. É no quintal. Então, indo em direção à casa dela, do lado direito se encontra o canteiro, com as plantas e tal. E na época, a grande árvore de acerola que tinha aqui em casa, até poucas semanas atrás tinha essa árvore. Infelizmente foi cortada. Eu a amava. Mas enfim, ao passar por ela, reparei um homem bem encorpado encostado no muro. Eu sabia que era um homem, mas ele era muito escuro, bem preto mesmo, era uma sombra praticamente. Mas eu sabia que ele tinha olhos e um sorriso. Apesar de não olhar diretamente em seu rosto, eu sentia, ou melhor dizendo, eu via de forma clarividente. A segunda aparição foi na casa da minha avó, uns meses depois, quando ao entrar na casa dela e passar pela cozinha, eu vi esse mesmo homem, agora um pouco mais magro, ao lado da geladeira. Eu vi ele assim de relance. Eu havia percebido, mas continuei andando. Cheguei no quarto, onde ela e minha mãe se encontravam conversando, e falei: "Oh, o meu avô já chegou do serviço?", né? Perguntei. E elas ficaram tipo: "Como assim?". E então respondi: "É que eu vi um homem parado do lado da geladeira". Ana, elas saíram em disparada para a cozinha pensando que, sei lá, pudesse ser um ladrão ou alguma coisa do tipo, mas ao chegar lá não havia nada.
A terceira aparição foi um pouco mais medonha, eu nem gosto de lembrar. Passado alguns anos, eu havia saído do banheiro e ido para o quarto. Antes não tinha meu quarto próprio, eu dormia na minha cama, mas no quarto dos meus pais. Eles se encontravam na sala, assistindo TV. Nesse quarto havia uma janela que dava para um pé de laranja, que era uma outra parte do quintal, onde hoje o meu quarto existe. Ao lado do quarto, que era uma outra parte do quintal, onde hoje o meu quarto existe, ao lado do quarto dos meus pais, acho que é isso. Ao chegar no quarto, fui tentar acender a luz. O interruptor ficava atrás do guarda-roupas. E ao fazer esse movimento, olhei para a janela. E foi ali que eu gritei pelos meus pais. Ana Árvore ficava rente à janela. E ali havia um homem, magro, porte médio, agachado no galho, me encarando, com olhos amarelos, meio laranja neon, sabe? E um sorriso macabro. Eles chegaram no quarto e não encontraram nada. O homem havia sumido. A quarta e última aparição, anos mais à frente, eu estava saindo com os meus amigos, conhecidos assim, para pegar doce de Cosme e Damião. Após passar o dia todo na rua, cheguei em casa, fiz tudo o que tinha que fazer e finalmente fui me deitar. Mal sabia que naquela noite teria uma das mais marcantes paralisias do sono da minha vida. Eu acordei à noite e não conseguia me mover, nem falar. Como já havia dito, uma paralisia do sono. Eu já sabia do que se tratava, mas havia uma coisa diferente dessa vez. Pessoal, a minha cama ficava encostada na parede, então eu tinha visão de todo o quarto e da porta que dava para o corredor. Ali, a luz da cozinha, que ficava lá no final do corredor, clareava o meu quarto um pouco. Logo ao entrar no quarto, você dava de cara assim com a lateral do guarda-roupas. Era tranquilo de passar, mas ali, ao lado, havia uma silhueta. Eu não conseguia ver com os meus olhos os detalhes, mas acho que o meu lado clarividente me dizia como ele era. Era um senhor de terno, tipo aqueles antigos que alguns senhores são enterrados. Ele era bem enrugado e eu sentia que ficava me olhando e respirando fundo. Eu fiquei gelado na hora e não sabia nem o que fazer. Veio na minha mente rezar, que aí ele iria embora. Por isso disse que, mesmo sabendo que não era o meu lugar, a Igreja Católica, eu sabia que não estaria sem as suas divindades comigo. Comecei então a rezar Ave Maria, Credo, Salve Rainha, e enquanto rezava na minha mente, eu comecei a conseguir fazer apenas um movimento, o de me cobrir ou descobrir. Quando me cobria de medo, eu sentia que aquela coisa chegava ao lado da cama. E eu sentia que se alimentava da minha energia. Eu descobria a minha cabeça, né? E via essa coisa voltar para o seu lugar. E após muito rezar, consegui gritar pela minha mãe. E Ana, você acredita? Olha que assustador. Mesmo com a minha mãe vindo no corredor, ela tinha visão de dentro do meu quarto. Logo, ela conseguiria ver essa coisa, em tese, né? Pois ela disse que não viu. Ele só sumiu quando ela pisou no quarto. Antes dela pisar, ele não sumiu nem por decreto. Depois disso, eu nunca mais o vi, graças a Deus, né? Mas até hoje eu não sei ainda o que era aquilo. Mas suspeitei muito que era esse tio do meu avô, por conta de uma história que a minha mãe me contou sobre ele. Bom, ficou um pouco longo, né? Mas vamos para o segundo relato da minha infância. Esse aqui é tranquilo, é mais curto. Mas desde que iniciei o meu desenvolvimento na Umbanda, descobri que eu sou rodante. Ou seja, eu recebo as entidades. Eu senti que os meus sentidos de clarividência foram sumindo conforme fui deixando de ser criança. E após entrar em um terreiro, quase que desapareceram. Eu não sei se eu preciso desenvolver mais para poder reativar essa mediunidade em relação à clarividência. Apesar dela ter quase sumido, mas eu sei... não sei desenvolver mais, não sei se preciso desenvolver mais para poder reativar essa mediunidade, essa minha mediunidade.
Em relação à clarividência, apesar dela ter quase sumido, me senti evoluindo em outros aspectos. Isso me ajudou a entender um caso quando era criança. Eu estava brincando no quintal, onde no relato anterior citei ser a parte do quintal onde anos depois meu quarto foi construído. Eu estava de costas para a casa da minha avó e eu senti alguma presença vindo do corredor do lado de sua casa e ficando em pé atrás de mim. Eu sentia que era uma presença masculina e que não era algo ruim. Estava ali para me proteger. Na época eu não entendia isso, mas isso ficou guardado dentro de mim. Agora consigo entender que era o meu dom de clarividência e com certeza era meu anjo da guarda me vigiando ali. Bom, a minha família e o seu histórico espiritual. Ana e Assombrados, vou explicar um fato sobre onde moro e depois sobre a minha família. O meu avô veio da capital, de São Paulo, para a cidade onde moramos aqui no Vale Histórico de São Paulo, ou também conhecido como Vale do Paraíba. Ele veio para morar com a sua tia, após o seu pai e sua mãe morrerem. Veio para ser cuidado por ela. A mesma era dona de um terreiro e tinha vários filhos, primos do meu avô. Aí já dá para entender um pouco da minha trajetória espiritual, né? Carga da família. No decorrer do seu crescimento, ele nunca gostou desse lado mais espiritual aí da família. Isso até onde sabemos, né? Mas aí fica um mistério. A avó dele e dos seus primos, que são meus tios hoje, ou primos também, deu um terreno para cada um. Na rua hoje onde moro, um ao lado do outro. Alguns ainda moram aqui até hoje, muitos venderam e se mudaram. Enfim, hoje mais velho, sei que muitos desses tios e parentes por parte do meu avô, pai da minha mãe, frequentavam ou ainda frequentam religiões da Umbanda, Candomblé ou Espiritismo. Muitos fizeram ou fazem parte de coisas ruins assim, né? Eles fazem algumas coisas ruins para as pessoas. Alguns já fizeram até para nós. Meus avós e meus pais nunca gostaram desse tipo de espiritualidade. Sempre preferiram o cristianismo. E não por isso. A gente é uma parte mais afastada da família. Existe muita inveja e muita fofoca desses familiares para conosco. Ou até mesmo entre eles mesmos ali. Então, nunca nos misturamos tanto assim em alguns aspectos. É claro, vivemos normalmente com eles, em festas e tudo mais, mas as nossas coisas e os nossos assuntos com a gente e mas os nossos assuntos são essas coisas com a gente e os deles com eles. Isso quando não descobrimos, né? Quando não descobrimos as coisas, como fofocas, traições e tudo mais. Mas enfim, acredito que por isso eu carrego esse fardo espiritual da minha família. Minha mãe e minha avó possuem o dom dos sonhos, e eu puxei isso delas. De sonhar com as coisas e as coisas acontecerem, receber sinais em sonhos, descobrir fofocas sobre mim através dos sonhos, sobre proteção, mensagens. Já até tive uma visita da minha tia falecida, que era minha vizinha, após ela morrer, dizendo para avisar que estava bem. Mas na época eu não entendia, eu não falei nada e me arrependo até hoje. Mas está tudo certo agora. Eu sinto muita saudade dela. Ela, de todos esses parentes, era a única tia que realmente se importava e não desejava mal para mim. Mas falando de atualmente agora. Hoje sigo no segundo terreiro da minha vida. Hoje sigo no segundo terreiro da minha vida. Não ainda. É a segunda vez que visito. Mas dessa segunda vez acabei recebendo o meu caboclo. Foi uma experiência diferente, mas muito boa. Meu terreiro fechou por diversas fofocas, picuinhas, brigas e irresponsabilidades. Mas isso é para um outro relato. Hoje sigo buscando evoluir espiritualmente e conseguir me desenvolver também. Me encontrei na religião. Muitos pingos foram postos nos is e cada vez mais me conecto com os meus protetores, orixás e entidades. Recebo recados e sinais o dia todo. Eles me protegem, me guiam. Fico feliz demais com isso, de ter encontrado o meu caminho. Acontece cada coisa, Ana, que me faz acreditar cada vez mais na espiritualidade e me sinto abraçado por eles, pelo carinho, proteção e conexão.
Enfim, em breve mando novos relatos para vocês. Mais uma vez agradeço por estar aqui, gosto muito de acompanhar vocês. Não se preocupem que quando lembrar vou perguntar para alguma entidade quem era essa pessoa que me seguiu na infância e o que ela queria comigo. E também a minha primeira vez num terreiro. Hoje tenho 21 anos e fico feliz por ter encontrado o meu caminho. Um beijo e um abraço, que Deus, Nossa Senhora, seus protetores e guias possam abençoar cada um de vocês e iluminar os seus caminhos, tirando tudo de ruim e deixando muita paz, saúde, sucesso e prosperidade na vida de cada um. Se cuidem. Um beijo para você, muito obrigada. Então ele já tinha, né, essa mediunidade aí desde a infância, claro que muita coisa não entendia, como acredito que muitas crianças, né, galera aí que tem mediunidade aí desde pequenininho, muitas vezes não vai entender, a menos que tenha alguém que já entenda disso e comece a perceber e já comece a orientar ali desde criança, senão fica perdido mesmo, com muito medo e tudo mais. E eu vou para o último relato aqui de hoje, que não é bem um relato, é uma lenda, mas como trata de uma pedra, ao estilo da pedra que comia a gente, vamos lá. A Pedra da Feiticeira. Olá, Ana, tudo bem? Meu nome é Fulana e eu sou de Santos, São Paulo. Assistindo o relato ao vivo, assemelhei muito a história sobre a pedra que comia a gente com uma antiga lenda existente aqui na Baixada Santista, mais especificamente na Praia do Itararé, em São Vicente. Esse conto se chama A Pedra da Feiticeira e é tão disseminado e famoso que recordo que ele já foi tema até de prova de história quando eu estava no 5º ano do ensino fundamental. Pois bem, aqui vai a narrativa. Diz a lenda que há muito tempo, quando a praia era desértica e mal dava para ver o mar devido à vegetação alta e densa, havia uma mulher misteriosa, de aparência maltrapilha, que tinha o hábito de falar sozinha. Apesar de não ter idade avançada, sua aparência e a falta de cuidados pessoais faziam-na parecer muito mais velha do que era. Nas noites quentes, ela se deitava numa pedra, que mais tarde foi nomeada de a Cama da Velha. Como já dito, a mulher era misteriosa e seu nome não era conhecido, dando espaço para que a população lhe desse um apelido: a Bruxa da Pedra da Praia. Ela era inofensiva, quando ainda viva. Em uma das poucas vezes que entrou em contato com outras pessoas, contou sobre seu caso com um marinheiro português que a engravidou quando ele visitou a ilha de São Vicente. O marinheiro voltou para Portugal dizendo que um dia ele retornaria para buscar a moça e a criança, o que nunca aconteceu. A mulher caiu em tristeza e perdeu o bebê. Isolou-se na pedra, onde ocorriam os seus encontros com o marinheiro, com esperanças que um dia ele retornasse. Por isso acenava e dançava para os navios que chegavam, pensando ser o seu amado. Um dia pensou ter visto o marinheiro chegando em um navio e se atirou no mar em dia de maré cheia e morreu afogada. Reza a lenda que depois de sua morte, ela passou a morar dentro da pedra e apanhava os banhistas e outras pessoas desavisadas que eram mantidos dentro da pedra. Nas noites de lua cheia, contam que se alguém chegar perto o bastante, dá para ouvir os gritos da feiticeira e de suas vítimas, que vêm de dentro da pedra. PS. O tio da minha amiga de infância, quando tinha 7 anos, desapareceu enquanto nadava perto dessa pedra. O seu corpo nunca foi encontrado. Será que ele foi capturado para dentro da pedra? Bom, espero que tenha gostado. Eu sei que você não conta lendas, mas eu acho que seria legal contar uma história semelhante a de outros relatos. Então, contei esse aqui porque ele se assemelha muito à pedra que comia a gente. Então, temos 3 relatos já, porque uma pessoa mandou um outro, que eu já contei aqui também, de onde uma criança ou alguém é engolido por uma grande pedra e depois a pedra se fecha de novo e você até escuta as pessoas lá dentro ainda
E aí, será que alguém aí tem alguma história de pedra que engole gente? O que é isso? O que acontece com essas pedras, gente? Ou tem alguma história interessante que envolva pedras? Eu acho pedras muito interessantes e misteriosas. Eu amo pedras de todo tipo. Por exemplo, aqui e ou outras, cadê minhas pedrinhas que eu trago das viagens também? Essa que eu ganhei, tá? Mas amo pedras de todo tipo. Se você tem uma história parecida que envolva pedras, manda pra gente também. A gente pode contar aí ao longo dos dias, tá bom? Espero que tenham gostado. Beijo pra vocês e a gente se vê. Fui! Existem histórias que a internet comum não sustenta. Relatos que tocam no inexplicável, no proibido e naquilo que muitos preferem ignorar. Se você busca o que está além da superfície, sua jornada começa agora. Na nossa área de membros, o filtro desaparece. É aqui que depositamos os relatos proibidos, experiências reais, casos sem solução e segredos que não podem ser abertos ao grande público. É um conteúdo exclusivo, pensado para quem não tem medo de encarar a verdade. Não estamos falando de apenas alguns vídeos. Ao se tornar membro, você desbloqueia uma verdadeira biblioteca do desconhecido. São mais de 600 vídeos exclusivos já disponíveis. É um acervo gigantesco, com horas e horas de mistério esperando por você. Centenas de relatos, investigações profundas e uma comunidade que compartilha do mesmo interesse pelo oculto. Clique no botão Seja Membro e tenha acesso imediato a todo esse arquivo. O que você vai descobrir hoje? Área de membros, onde o proibido ganha voz. Você aí que não sabe mais, a gente vende camisetas de extrema qualidade. E aqui está a camiseta do lobisomem, ela brilha no escuro, tá? E para você comprar, basta ir aqui no link aqui embaixo, vai ser direcionado lá para o site do Mercado Livre. O frete é grátis para o Brasil inteiro e você vai ter um produto de extrema qualidade. Então tá aqui, aproveite aí e leve a sua antes que acabe. Espero que tenham gostado da minha arte aqui. Esse vídeo, não esse, o de vertical vai estar lá na página da camiseta, lá no Mercado Livre. Então gostou? Garanta a sua, são poucas unidades, tá? Não são todos os tamanhos. Eu tô tendo que vender essas daqui para levantar grana e fazer, né? Toda a grade de tamanho de novo, já que a loja estava fechada aí já há um bom tempo, estava tudo arquivado aqui, a gente resolveu trazer novamente a loja assombrada para vocês, agora utilizando ali o Mercado Livre. Frete grátis ali para o Brasil inteiro, isso facilita demais para vocês. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.